Amém? Entrou aqui na internet, graças a Deus. Gente, nós vamos para a palavra de Deus, aonde Deus vai falar. Hello, Moto. Olha, Deus, nós vamos para a palavra de Deus, pessoal. Voltando um pouquinho lá no livro de Provérbios 3. Provérbios 3. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente está meio agoniado, porque a gente está precisando resolver alguma coisa e a gente fica meio apreensivo para que aquilo aconteça logo, entendeu? Só que só vai acontecer quando você entender o que Deus está falando, entendeu? Porque é Ele que vai fazer o negócio acontecer. Entendeu como é que funciona? É Ele que faz as coisas acontecer. Então a gente tem que entender. A Lídia, ela era uma mulher que ela ia para a igreja, ela ficava, o sonho dela, ela tinha pressa de ver a família dela salva. O sonho dela era ver a família salva. Às vezes tem pessoa que o sonho é ver a família salva, às vezes a outro sonho é prosperar mais um pouquinho, o outro é ter saúde, né? Então, o que acontece? A família Então, o que acontece, pessoal? Então, a família dela não era salva enquanto ela não entendeu, entendeu? Depois que ela entendeu o que Deus estava falando, aí as coisas aconteceram. Então, tem coisas que ficam agarradas na nossa vida porque a gente não entende o que Deus está falando. Algumas coisas, né? Uma delas, deixa eu explicar. Uma delas que a gente precisa entender é que se a gente estiver em um pecado, é uma coisa que você não obedece a Deus. Deus já falou com você, você não consertou aquilo ali. Irmão, eu gostaria de falar para você, é assim mesmo, vai funcionar, mas não é a palavra de Deus. Eu estaria mentindo para você. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades fazem uma separação entre nós e Deus. Você entendeu? Toda bênção que você precisa que aconteça, primeiro você tem que obedecer a Deus. Você entendeu? Tem que obedecer a Deus, ver o que Deus está mandando você fazer. Sim ou não? Aí depois, é a mesma coisa a prosperidade. A prosperidade, tem gente que fica chateada e põe a culpa em Deus. Ah, meu Deus! Mas eu oro, vou para a igreja, mas por que não está acontecendo? Meus irmãos, Jesus foi bem claro lá no livro de Malaquias. O que ele mandou você fazer primeiro? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois que você trouxer, fazei prova de mim. Quer dizer, o primeiro tem que ser fiel a Deus para ele ser comigo. Eu quero primeiro que Deus me abençoe para depois eu ser fiel a Deus. Então eu estou fazendo o contrário da palavra. Sim, entendeu? A palavra de Deus, ela funciona com obediência. Tem que me render o que Deus está falando. É dando que se recebe. Primeiro, eu sou uma pessoa fiel. Depois, ele vai ser fiel comigo. Aí a pessoa fala até para Deus, o do fulano lá saiu, o do fulano entrou, a porta de emprego do fulano abriu. Por que a minha não abre? Mas, irmão, você está sendo fiel como o fulano foi? Você tem que ver isso. De repente, você não está fazendo como o fulano fez. E aí? Eu lembro que eu estava com uma causa aí na justiça para receber a minha pensão na época. Demorou 3 anos. E eu lutando ali, orando. Demorou 3 anos, mas saiu.
Porque a minha advogada disse que tinha causa que ficava na justiça 10 anos e nem não saía ainda. Você entendeu? Se deixar o negócio ficar pendurado lá, nem olha para aquilo ali. Você entendeu? Mas saiu por quê? Porque eu sempre fui fiel a Deus, sempre dizimei. Eu não fiquei esperando o dinheiro sair para me dizimar, não. Eu sempre dizimei do que eu tinha. Jesus me falou, sede fiel no pouco, no muito eu colocarei você. Essa pessoa não é fiel no pouco. Se você já não é fiel no pouco, tu acha que você vai ser fiel lá na frente? Não, mano, não fiquei esperando sair para me dizimar. Todo dinheiro que eu pegava, eu ia lá. Eu já recebi meu Bolsa Família. Aí pegava lá meu Bolsa Família, dízimo. Entrava mais um trocadinho, dízimo. Aí Deus foi olhando a minha fidelidade, aí liberou lá a bênção para mim. Agora, se eu não sou fiel a Deus, de repente eu estava esperando até hoje. Então, tem coisas, pessoal, que a culpa não é de Deus, é você que está fazendo troço errado. Você não pode culpar Deus. Sim ou não? E às vezes tem coisa que não é nem o diabo. Que se eu sei que eu preciso ser fiel a Deus para ele ser comigo, por que eu não estou devolvendo a Deus o que é de Deus? O demônio está botando uma arma na minha cabeça para eu não devolver? Sou eu que faço isso. Às vezes, nós fazemos uma ruindade com a gente mesmo, sabia? É quando você não obedece. Você está atrasando suas bênçãos todas. Entendeu como é que funciona? Então, a gente precisa prestar atenção. A Lídia, a família dela não era liberta porque ela não prestava atenção. Tem que prestar atenção porque às vezes você tem que confiar um pouquinho mais. Às vezes você tem que orar um pouquinho mais. Às vezes você ser mais atento à palavra. Às vezes alguma coisa na tua vida que você não está obedecendo, eu acabei de falar. Você está entendendo? Você tem que observar isso. A mentira. Às vezes a pessoa quer se dar bem, crescer em cima de mentira. Irmão, não vai. Não vai dar certo, porque o diabo ele é o pai da mentira. No começo parece até que está dando tudo certo, mas é mentira. Logo na frente vai desmoronar. Você entendeu? E se quer vencer, seja fiel a Deus. Seja uma pessoa sincera com Deus. Procura buscar as coisas certas. Não adianta fazer as coisas no calote, mentindo. Entendeu? Com infidelidade, tirando o que é de Deus. Não adianta você fazer isso. Senão você não vai conseguir chegar lá. E nós estamos na igreja para aprender como vencer, porque Deus também não quer que você seja derrotado. Eu acho que é da vontade de Deus ser sua. Não é. A bênção que você quer, o sonho de Deus é entregar ela para você. Só que como Ele é santo, e ele vela, ele tem um grande zelo pela palavra dele, ele não pode agir na sua vida se você está fora da palavra. Entendeu? Não tem como. Você tem que vir para a palavra, a obediência, para o caminho da obediência, para ele operar. Então a gente tem que observar isso. Se tiver alguma coisa errada na sua vida, conserta isso. Não seja aquela pessoa cabeça dura, não, gente. A gente prefere sofrer, ganhar na vida, perder tudo do que obedecer. Entendeu? Não seja essa pessoa, gente. Pede força a Deus. Senhor, me ajuda a fazer lá como o Senhor está usando lá o pastor. Pastor, me ajuda a obedecer. Seu coração tem que estar limpo. Tem gente que não gosta de ninguém. Vê defeito em todo mundo. Não mentir. Quero ter irmão mentira. Isso é um problema. Isso é um espírito agindo no seu coração. Você tem que parar com isso. Jesus mandou você amar o seu próximo. E o que é amar? Amar você não suspeita mal, você não lidar com a pessoa, desculpa a forma de falar, você não lidar com a pessoa com falsidade. O amor tem que ser não fingido. Você gosta mesmo, você não tem que ficar enxergando erro, defeito nos outros. Não foi isso que Deus mandou você fazer. Deus mandou você amar o seu próximo. Entendeu? Então você tem que ir seu coração. Se seu coração tem essas coisas ruins, Deus não pode operar, porque Ele conhece o nosso coração. Glória a Deus. Ele quer que você seja abençoado, mas da forma correta. Sim ou não?
Deus não age do jeito errado. Não espera isso de Deus. Eu estou errado, estou mentindo, estou fazendo tudo errado, Deus vai me abençoar assim mesmo, gente. E isso não é amor. O amor não foca em justiça. Entendeu? Vamos supor assim, você está vendo lá, o seu filho atravessando a rua, na frente do carro, você não vai falar nada com ele? Hã? Daqui a pouco ele começa a se envolver com mais amizade lá, que está fazendo um montão de coisa errada, você não vai falar nada, porque você ama tanto ele que você não vai falar nada. Hã? Hello, motor. Noite, 1 hora da manhã, tal, você vai deixar ele e não vai falar nada. Hã? Porque você ama seu filho. Então você vai tentar dar um conselho, ó, esse caminho que você está pegando aí não é legal, tal. Vigie suas amizades que estão andando. Você está entendendo? Então o amor, ele corrige a gente, não é assim. Se Deus não amasse a gente, compreende, deixa aí. Quer pecar, peca, cai. Salário do pecado é a morte, não. Que amor é isso? Entendeu? Então quem ama, corrige, pessoal. Vamos dar um pulinho lá no livro de Provérbios? Então, às vezes, para a igreja, fazendo tudo certinho, mas por que as minhas bênçãos não chegam? Porque não é só você ir na igreja, você tem que obedecer o que o pastor está falando. Quem dera que fosse só ir na igreja, tá bom, vou lá ouvir o pastor, pronto, não preciso fazer mais nada. Estou abençoado. Não é assim não, gente. A igreja, você não vem para a igreja para você. Toda vez que eu vou lá, vou receber uma bênção enorme. Se você obedecer, você vem para aprender a colocar em prática para Deus operar. Glória a Deus, tem que parar de teimosia com Deus. Deus fala uma coisa e você faz outra. Deus faz uma coisa, fala uma coisa e você faz outra. E você não vai conseguir nada com Deus desse jeito. Só obedecendo. Glória a Deus. Então, lá no livro de Provérbios, olha o que está escrito aí, ó. Nós, às vezes, queremos ser abençoados, sim, e Deus quer que a gente muda. Deus não está só olhando isso, Ele quer também ver a nossa transformação. Glória a Deus. Aquilo que está de errado, não dá, parar de ficar falando mal dos outros. Tem gente que tem costume de ficar falando mal dos outros. Quando você não fala, você escuta os outros falar. Isso é pecado, gente. A gente não estamos aqui na terra para ficar falando mal uns dos outros. A gente estamos aqui para orar um pelos outros. Porque Deus mandou orar. Orar e não julgar. Pastor, mas aquilo ali não vale nada. Irmão, quem é você para julgar se aquilo ali vale ou não vale? E outra coisa, você pode saber que qualquer ser humano vale? Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por ele. Pegou o sangue dele. Então ele vale alguma coisa. Senão Jesus não tinha feito isso. Não está fazendo tudo errado, é espiritual. Você vai orar pela pessoa, a pessoa mudar. Ou você não faz nada de errado. Está entendendo? É isso que Deus mandou. Deus não mandou julgar ninguém. Ficar falando mal dos outros, ouvir falar mal dos outros. Um dia desse eu estava num lugar, eu fui resolver um negócio de documento. Aí eu parei assim, né? Eu fui até com a minha mãe está ali. Aí minha mãe falou assim: vamos ali na barraquinha ali, para me tomar uma coquinha. Eu falei: tá. Aí ela foi, comprou uma coquinha e tal. E eu, nisso que ela tá lá, conversando com a menina que estava sentada lá, na barraca, a gente já tinha chamado o Uber. Eu tava conversando com a Natasha. Eu estava contando para a Natasha: e Natasha, eu vim aqui resolvendo um novo documento, não foi? Que eu estava te contando, eu estava lá sentada, lá, porque quando eu cheguei lá, eu disse que não ia me atender. Hoje não está atendendo mais não. Tá bom. Só amanhã, mas o negócio ainda não estava no horário de fechar. Fechava 5 horas, era 3 e pouco ainda. Eu disse que não dava mais não, estava muito cheio. Tá bom. Aí eu sentei lá, fiquei sentada, a esperar o Uber lá dentro. Aí chegou uma mulher lá e um rapaz. Aí não, chegou várias pessoas, tá fechado, não tá atendendo mais não, tá fechado, tal. Aí daqui a pouco chegou um casal. E o casal, o que o casal falou? Fulano de tal mandou gente aqui, por indicação. Aí, quem mandou? Tá, vem cá, botou isso pra dentro.
Aí depois chegou uma conhecida dela lá, e o que você quer? Tá, então vem, vou te botar para dentro. Aí o diabo já começou na minha mente, olha lá, se fosse você, ia lá falar. Tá botando todo mundo para dentro, mas você não pode te atender. Porque o diabo é sujo, né? Ele gosta de provocar. E aí eu falei, Satanás, não vai rolar comigo. Primeiro que a minha luta não é carne e sangue. E segundo, Deus, que eu estou entregando nas tuas mãos. Que o Senhor quer que aconteça, vai acontecer. Se não quiser, eu vim aqui, botei na tua mão, botei. Então, é com o Senhor. Se ela não quis me atender, o problema é dela. Eu não vou falar nada. Pai, está na tua mão. Quando eu acabei de falar isso, Natasha já tinha até chamado um para mim, estava 3 minutos, né? Do nada, a mulher olhou para minha cara, e vocês estão fazendo o quê? Mas ela foi e falou comigo como se ela não tivesse me atendido ainda, ela tinha acabado de me atender. Eu falei, filha, eu não falei para você que eu vim aqui vendo meu documento? Vem cá, o que é seu? Eu falei, é isso. Mas eu parecia que ela não tinha nem me visto naquele dia. Ah, vamos lá, vou botar você para dentro também, que você está aí sentado um tempão. Eu estava esperando o Uber. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Só que eu falei assim, eu acho que eu vou desistir, porque ela tinha me dado um papel que eu precisava de um documento, que eu tinha, peraí, foi 1, 2, 3, eu não levei 3 documentos que eu precisava, que eu não sabia que precisava. Falei, tá, botar pra dentro, a mulher vai querer me atender. Mas aí eu ouvi no meu coração Deus falando, vai. Cheguei lá e entrei, ela não pediu nada, só meu CPF, né? Então, entendeu? Aí eu consegui resolver o que eu tinha que resolver. E quando eu fui tomar a coquinha, eu estou contando para a Natasha o que aconteceu. Tinha ninguém na rua assim na calçada, irmão. Quando eu olho para o lado, eu tomei um susto. Um portãozinho assim de ferro, assim, tinha uma mulher, a mulher atrás do portãozinho assim, ó, escutando o que eu estava falando com a Natasha. E ela nem disfarçou. Sério, mas o que eu te disse, eu falando com a Natasha, ela prestando atenção, tá? Cara, tô dando susto com aquela mulher. Falei, cara. Aí eu olhei assim pra cara dela, sério. Aí eu saí de perto, fui andando lá pra frente, assim, olhei pra cara dela, ela ficou toda sem graça, né? Então, gente, Maria feia, gente. Tem gente que é curiosa, quer saber da vida, ele escuta até atrás da porta da janela do vizinho para ver o que o vizinho está fazendo. Não, é muito engraçado que ela estava prestando mais, acho que ela estava prestando mais atenção do que eu estava falando, que a Natasha do outro lado do telefone. Sério. Ela estava assim, ó, interessada, sozinha, quietinha, me escutando. Eu tomando susto com a cabeça geral que ela estava. Fiquei pensando aí como é que pode ter pessoa curiosa da minha tesoura. A mulher nem me conhece, nem conheço ela. Mas ela estava interessada no assunto. Falei, caraca, que susto que eu levei com essa mulher. Então, existe mulher e pessoas que é curioso de saber da vida dos outros, gente. Irmão, já é difícil de tomar conta da sua vida. Você ainda vai querer saber da vida dos outros? Tá entendendo? Se a gente não dá conta da nossa. É uma batalha, então eu vou ficar ali escutando atrás da porta, escutando atrás do portão. E eu acho que é o marido de fulano que chegou e não problema é dela. Sei lá, estou escutando os gritos, acho que eles estão brigando. Aí vai, chega mais perto aí. Daqui a pouco, não estão brigando, mas estão rindo. Mas para que você vai querer saber da vida dos outros, gente? A gente não podemos ser curioso, pessoal. A gente tem que vigiar, não podemos ser curiosos. Então, essa mulher fez isso, Maria fez. Tem gente que tem essa mania de querer ficar sabendo dos outros, falar mal dos outros, fofoca. Tem gente que parece que a pessoa trabalha no jornal. Tudo que acontece na rua a pessoa sabe. E já viu, dona Candinha ali? Separou do marido. Mas como? Foi ontem, 7 horas da noite, eles brigaram. Mas ele fez uma entrevista, sabe? No jornal com a mulher. Olha, ele foi embora de casa, levou 2 bolsas, sabe de tudo. Mas você fala por quê? Ih, parece que pegou outro homem lá, sei lá. Até a pessoa sabe de tudo. E o filho do fulano já está sabendo? Ih, Deus me
pessoa se ela sabe de um versículo da Bíblia, a pessoa não sabe. Foi para a igreja, fui falando, o que pregou aí? Aí a pessoa não guarda. Cara, é assim que funciona, Rose. Coisa séria. Entendeu? Isso é uma mania feia. A pessoa não vai pegar uma Bíblia, estudar uma palavra, né, que Deus falou para Josué, na minha lei medita de dia e de noite. A pessoa está meditando na vida dos outros. O dia todo pensando que eu amo, que eu devo. Aí como é que a pessoa vai crescer desse jeito, gente? Deixa fulano, ciclano a vida de cada um. Vai orar, vai viver sua vida. Glória a Deus. Amém? Então ele disse aqui no livro de Provérbios, Provérbios 3. Provérbios 3. Ele está falando assim, ó. Filho meu, não te esqueças da minha lei. É isso? O que é a lei? É os mandamentos do Senhor. E o teu coração é para você fazer o quê? Guarda os meus mandamentos. O que é isso? É quando você vem na igreja, você não pode esquecer o que Deus te ensina. Porque às vezes a gente ouve aqui, aí sai da igreja e você está fazendo tudo o contrário. Deus está falando para você não mentir, aí você sai ali, o diabo vai provocar você, vai você com uma mentira. Você esqueceu o que Deus falou. Não é você fazer isso. Isso é uma porta que você está abrindo para o inimigo. Deus está mandando você amar o seu próximo, amar seu inimigo. Aí você odeia, você sai daqui, tem uma pessoa ou mais que você odeia aquela pessoa. E cristão não pode odiar ninguém, pessoal. Jesus disse, bem-aventurado os limpos de coração. Perdoa a pessoa e crê na mão de Deus. Mesmo que você não possa não ver para você andar junto com ela, que de repente as pessoas têm uns espíritos lá pesados, mas que você perdoe e entregue na mão de Deus. Mas pelo menos seu coração está como? Está limpo. Glória a Deus. Tem que pedir força a Deus para você fazer as coisas direitinho, ser feliz. Amém? Não deixe o inimigo enganar. Então, quando você sai da igreja, não é você só sair. E está falando aqui que é para você guardar o mandamento. O que é guardar? Não, peraí, Deus falou para mim não fazer isso. Ou Deus falou para mim fazer desse jeito. Você está entendendo? Você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Ele está falando aqui, ó, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vamos lá no livro de João agora. Não podemos esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, fixada. Sabe o que significa pregar? Pregada significa fixada, ela está presa em você. Você entendeu? Não é você esquecer, para você viver o que você aprendeu, é diferente. Entendeu? A palavra de Deus não é só assim para mim ficar sabendo, não. Legal, né? Fiquei sabendo. Tem que amar o inimigo. Não, você tem que amar o inimigo, você tem que viver o que está escrito. Legal, Deus falou que é bom a gente orar por todo aquele que pede reza, mas é para você orar. Não julgueis, é para você não julgar ninguém. Aí você fica julgando o outro, você está pecando. Porque há um só juiz. Sim ou não? Eu não posso ficar julgando, botando defeito nos outros, nos irmãos. Gente, tem que pedir força a Deus para largar esse troço, não é de Deus não. Sim ou não? Porque isso que atrapalha a bênção. Depois você fica, meu Deus, mas por que o negócio está falando? Caso disso, uma coisinha está atrapalhando. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Lá no livro de João.
vez que eu fui sair, de carro, lá, soltei o freio de mão, pisei lá na embreagem e tal. Aí eu tô soltando na embreagem devagarinho, nada do carro andar. Dei uma aceleradinha, nada do carro andar. Meu Deus, por que esse carro não está andando? Está amarrado em Jesus. Quando eu olho para o lado, eu esqueci de passar a primeira. Ele estava no ponto morto. Ele não quer andar. Você não entendeu? Onde ele ia andar? Se eu não botar embaixo, o bicho está no ponto morto. Já tem nome, é ponto morto. Então, se o troço não está andando, tem alguma coisa impedindo. Você tem que ver o que é, tá entendendo? O problema não estava no carro, o negócio estava eu esqueci de passar a marcha. Por isso que estava lá, o troço não está andando jeito nenhum. Ele fazia barulho, mas não andava. Não é possível. Eu já estava ficando indignada no carro. O problema era quem? Eu não passei a marcha. Ele não quer andar. Então, assim na nossa vida, às vezes tem coisas que a gente não faz, Deus está falando. E se a gente não fizer, o negócio não anda. Aí a gente fica, meu Deus, meu Deus. Mas e a obediência? Tem que obedecer, pessoal. Glória a Deus. Lá no livro de João, Evangelho de João, olha o que está escrito aqui que Jesus falou. Até o seu amor a Deus é visto dessa maneira, através da sua obediência. Você fala que ama Jesus, mas quem ama Jesus obedece, pessoal. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Lá no João 15. João 15, lá no versículo 10. Amém? João 15, 10. Acharam? Se guardarmos os meus mandamentos, palavras de Jesus, né? Permanecereis aonde, pessoal? No meu amor, né? É o que Deus quer, que você permaneça no amor dele. Porque no amor dele, ele pode cuidar de você, ele pode te abençoar. E outra coisa que a gente tem que entender, preste atenção aqui, escuta isso aqui direitinho, com muito carinho, pessoal. Tem coisas que às vezes não aconteceu ainda, não é porque tem umas que você tem que se consertar com Deus, já expliquei. Tem outras que ainda não aconteceu, não é porque Deus não te ama, não te ouve, Ele não quer saber de você, Ele não liga para os seus sentimentos, não é nada disso. É porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E todo propósito tem o seu tempo certo. Deus, ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Lembra que eu preguei sobre Lázaro? Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Tem coisas que você quer que aconteça logo, mas o plano de Deus ainda é melhor do que o seu. Você tem que entender os propósitos de Deus na sua vida. Você tem que entender se tem alguma coisa que você está passando, se não é Deus tentando te ensinar alguma coisa. Claro, não é uma doença. Eu não vou botar uma doença em você para te ensinar nada. Eu jamais falei um troço desse. Hello. Mas tem coisas que às vezes Deus está moldando você, ensinando você a como ser abençoado, não perder as suas bênçãos, ensinando você a ser mais forte, mais perseverante. Ensinando você a não ter medo, ser mais corajoso, mais corajosa. Ensinando você a ter paciência, saber esperar. Você tem que observar essas coisas. Sim ou não? Que às vezes ele está preparando você para um propósito maior, que você não entende. Maior do que você acha, que você entende. Porque às vezes nós costumamos olhar muito para a nossa vontade.
gente vai lá, Senhor, eu quero isso, mas a gente não entende que tem que olhar a vontade de Deus. E muitas das vezes nós temos que observar se a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Vai ter isso também. Porque às vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. E aí? Mas Deus, a gente pode confiar nele até de olhos fechados, porque a vontade de Deus é boa e agradável. A nossa, às vezes, a gente erra o alvo. Vai tentar fazer do nosso jeito, sai tudo errado depois. Parece que está dando tudo certo. Lá na frente, caraca, que lento que eu fiz. Entendeu? Deu tudo errado. Mas a de Deus não é assim. A de Deus é boa e agradável. Você tem que aprender a confiar nos planos de Deus. E ele está dizendo aqui, ó. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E outra coisa, os propósitos de Deus, às vezes parece que é meio embaraçado, sabia? No começo, às vezes você não entende nada. Você acha que o José, Deus deu um sonho a José, não deu? Ele ia ser governador lá do Egito. Gente, olha o que o José passou. Para quem tinha um sonho, poxa, cara, vou ser governador, de repente a vida do cara virou tudo de cabeça para baixo. Esse irmão começou a perseguir ele, jogaram ele num buraco, vendeu ele. A mente desse cara devia ter ficado com meu Deus, né? Se eu não tinha falado, que ele dá uma benção, entendeu? Mas que benção é essa? Eu não entendo. Parecia que estava cada vez mais longe do propósito de Deus na vida dele. Depois, ele foi vendido como escravo. Como uma pessoa que ia governar virou um escravo? Você está entendendo? Ele, poxa, você já era livre. Então, quando eu vou governar, eu vou governar como? Se eu governar agora, eu sou até escravo. Aí depois que virou escravo, trabalhando lá como escravo, aquela coisa toda, e daí aquela mulher lá cimou com a cara dele lá, armou aquela cilada para ele, agora além de escravo, ela é escravo e prisioneiro. Entendeu? Aí, o único lugar que ele estava governando era o cárcere. Entendeu? Botaram ele a tomar conta dos presos. O cara não deve entender nada, gente. Caraca, não entendi nada. Tinha sonho tão bom com a minha vida. Deus falou que eu ia ser tão abençoado que eu ia parar. Eu sou escravo, sou prisioneiro. Será que ela vai tomar conta do cárcere? Você está entendendo? Foi virando assim tudo, sabe? Parecia que estava dando tudo ao contrário. Mas tudo aquilo que parecia ser de ruim para a vida de José era tudo um propósito de Deus para levar ele para o plano de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida de José. Então, às vezes Deus fez um propósito na sua vida e você pensa, mas que propósito é esse? Ele não está entendendo nada, mas Deus não perdeu o controle, ele sabe para onde está indo, isso que você tem que confiar nele. O Davi também, tadinho. Davi também era outro que não devia ter entendido nada, porque o Samuel chegou lá na casa dele. Ungiu o novo rei de Israel. Irmão, a vida dele estava em paz. Desde aquele dia para lá, acabou o sossego de Davi. O irmão começou a debochar dele. Você vai matar Golias. Entendeu? O Saul pegou uma birra dele. Ele estava sossegado lá cuidando das ovelhas, mas ninguém perseguia ele. Aí ele virar rei e acabou o sossego de Davi. E outra coisa, eu fico imaginando assim, o Davi deveria ficar pensando, Deus, que tipo de reinado é esse? Ele virou rei, mas depois que ele virou rei, ele tinha que ficar se escondendo, ele não podia reinar. Ele não podia reinar. Ele de rei, ungido rei, fugindo do Saul, fugitivo do Saul, você está entendendo? Como é que pode um rei ficar se escondendo nas cavernas, tendo que fugir, não podia reinar?
ficar se escondendo, fingindo de maluco para não morrer. Mas por que ele ficava sem entender nada? Eu não entendi. Como assim? Se eu não ungiu o rei para ficar se escondendo, fugindo? Eu não entendi. Você está entendendo? Mas o que Deus fez ali, que ungiu ele como rei, Deus não errou. Ele tinha o momento e a hora certa que ele ia começar a reinar. Também depois que ele começou, nunca mais parou. Ele começou sendo rei, se tornou um homem segundo o coração de Deus, partiu para a glória com Deus sendo rei. Você entendeu? Ele ganhou muitas batalhas. Então, Deus, o propósito de Deus, não tem como sem pedir. O Daniel jogaram ele na cova, olha só. Imagina alguém chegando perto dele, ó, o rei, já estou sabendo já, ele pretende botar você aí acima dos negócios dele e tal. E você vai tomar conta disso aí tudo aí. Daqui a pouco, como assim? Mas não era eu ia tomar conta do pessoal, o que eu? Já vem, deixa eu for 3 dias, gente, o cara não entendeu nada. Ele, velho, que propósito é esse do Senhor? Você está entendendo? Mas o propósito que o rei tinha é aquilo ali, aquela armadilha de diabo não conseguiu cancelar o propósito de Deus na vida de Daniel. Pois ele foi para a cova, saiu da cova, o leão, Deus fechou a boca lá do leão e saiu de lá e reinou. Ele foi levantado ao cargo que Deus queria que ele fosse. Então, não interessa o que aconteceu, o que vai acontecer, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. Glória a Deus. Pode o demônio tentar impedir, pode ele tentar inventar conversa, não. A única coisa que pode acontecer é ele atrasar um pouquinho. Se você deixar. Porque às vezes ele tenta, a pessoa cai, aí ele acaba demorando um pouco mais. Mas se o propósito é de Deus, ele vai se cumprir. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja o quê? Completa, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Jesus, ele deu esse mandamento para você amar um ao outro. Por isso que eu estou falando. Ele tem igreja que não se dá bem com o outro, que fica julgando os outros, outro fica reparando na roupa do irmãozinho. Isso está muito. Tá, isso é pecado, tá? Pedir força a Deus para se livrar disso. E é isso que você tem que fazer. Nessa de força a Deus, para com isso, que isso não é de Deus. Deus mandou o mandamento, ameis uns aos outros. Você não vê os discípulos julgando um ao outro, um reparando o jeito que o outro andava, você não vê isso. Teve uma vez que Jesus apareceu na beira da praia com os discípulos, eles estavam pescando. Os discípulos estavam tudo no barco pescando, não tinha pescado nada. E Jesus apareceu na beira da praia. Jesus já tinha ressuscitado já. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E o que acontece? A Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, pulou da água, porque ele estava nu. Gente, para pensar. Você imagina, não vou falar as mulheres não, mas o Ronaldo, aí você sai com os irmãos para fazer uma festa, então só homem, só tá você lá na praia, não tem ninguém, aí o irmão resolve tirar a roupa lá, hoje em dia, duvido, o cara já ia julgar, tá amarrado, pervertido, né? Está dizendo que é de Deus, tem vergonha na cara, tirou a roupa. Mas o Pedro também não tinha juízo, não. O Pedro era o líder da igreja. Olha só, ô Ronaldo, você vai, pastor, tirar a roupa, quer saber? Tá muito calor. Pela
vai ver essa passagem, eles estavam, não estavam nessa passagem? Ele viu Jesus pulou na água, sem graça. Caraca, Jesus apareceu aqui, um peladão. Não sei se ele pensou que Jesus já tinha subido e ia voltar mais. Não estava batendo ele, sei lá. Eu fico imaginando assim, olha como é que era o coração dos discípulos. Não, você não vê um discípulo julgando Pedro sem vergonha. Não sei como é que Deus não deixou esse homem como liga pelado na frente de todo mundo. Deve ser, ó. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Todo mundo falou. E respeitava Pedro, tá? Ele era o líder da igreja. Eles não tinham essas coisas. Hoje em dia, por menos que isso, o pessoal quer julgar, quer apedrejar. Gente, tem que ter cuidado. Claro que a gente não andar por aí peladão, porque eles estavam lá, porque eles estavam lá sozinhos no barco, só eles. Eles estavam tudo homem, não tinha pessoa, né? Por que ele estava pelado? Eu também não sei. Quando ele chegar lá em cima no céu, eu perguntei, Pedro, por que você não vai tomar banho pelado lá no barco? Sei lá, porque estava pelado, estava com calor, sei lá. Ou só tinha aquela roupa ali. Não, pode ser, né? Ele só tinha aquela roupa ali, sujou alguma coisa, ele lavou, que pulou lá, gente. Ficar pelado, você não tem essa. Sei lá, alguma coisa. Não tinha cueca, era aquele roupão. Ou sei lá, que já aconteceu, né? Hoje em dia já aconteceu. Desculpa falar que cada pensamento, a gente não pode ter assim, mas já aconteceu da pessoa assim estar um pouco desandada. Entendeu? Se o Pedro só tinha aquela calça, a gente não pode julgar. Mas o cara estava meio desandado lá, só tinha aquela calça, não. O jeito foi lavar aquilo ali. Não ia ficar assim, né? Uma calça só vai fazer o quê? Entendeu? Sei lá. Não sei o que ele estava, só pensar em que ele estava lá. Eu sei que ele não estava pecado, porque Jesus começou com ele lá na areia, entendeu? Ele só estava pelado, mas de pecado ele não estava. Ele deve ter arrumado uma roupa lá para vestir, né? Ele vestiu, foi lá falar com Jesus, porque ele foi falar com Jesus pelado, né, gente? Você está entendendo? Mas o que acontece? Eu estou explicando a você o coração dos discípulos, que eles não tinham aquela, sabe, aquela maldade de ficar julgando o outro, condenando, eles não tinham isso. Lá na frente, o Pedro continuou pregando, todo mundo ouviu Pedro, os discípulos continuam obedecendo Pedro, não vestido peladão lá. Ele só não podia pregar, assim, tinha que ficar esquisito. Mas você está entendendo, gente? Ali não tinha isso. O Judas, ele roubava a sacolinha. E os discípulos sabiam, mas você não vê ninguém julgando o Judas. Ladrão no meio da gente. Como é que Jesus não está vendo esse ladrão? Não vê. Eles oravam pelo Judas. Você está entendendo? Que a gente, na verdade, pessoal, eu sei que pode parecer meio pesado como eu falar para você, mas isso não tem nada a ver com a vida de ninguém, não, irmão. Isso é você e Deus. Mas tá dentro da igreja fazendo esse problema, é dele, ué. É ele que está pecando, eu vou orar por ele ou por ela. Tá entendendo? Mas o pastor não está vendo isso? Irmão, preste atenção. Jesus, ele falou para deixar o joio e o trigo crescer junto, que é ele que vai separar no dia do juízo. Agora, se o pastor está vendo um negócio errado, ele vai orar, vai consertar aquilo ali, ele vai pregar, vai mostrar para a pessoa que a pessoa está fazendo está errado. Agora, se a pessoa quiser insistir no erro, deixa, porque se converter, igual aquela figueira que Jesus falou, né? Deixar mais um tempo. Se der fruto, fica. Se não der, outro vai embora. Se converter, fica. Se não se converter, daqui a pouco Deus tira. Aí saía com ele. Está entendendo? Eu tenho que dizer assim, um exemplo dos discípulos que eles não ficavam apontando o Tomé. Tu viu o que o Tomé falou para os discípulos
na passagem do Lázaro? Viu não? A gente vai também para correr com ele. Entendeu? E tu não vê os outros respondendo também mal criado. O que é? Não sei o que é. Entendeu? Tá falando do mesmo? Não. Eles ouviram. Também precisa de oração. Queria orar. Também. É isso que eles faziam, pessoal. Não? Sim ou não? Então ele falou aqui, vamos lá. Ó. 13, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez, né? Vós sereis os meus amigos se fizeres o quê, pessoal? E o que eu te mando. Jesus está falando, se você me obedecer, você vai ser meu amigo. Já pensou você ser amigo de Jesus? Hã? Um amigo sempre ajuda o outro, irmão. Se você precisar de ajuda, ele vai te ajudar. Hã? E ele está falando aqui, ó, ele é um amigo tão grande que deu a vida pelos seus amigos. Hã? E ele está dizendo assim, já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho me chamado amigos. Não é isso? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste a vós, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para quê, pessoal? Que vás e dê frutos. Deus quer que a gente dê fruto. E o fruto, o que é isso, gente? Fruto também é você prosperar, tua família se converter, as pessoas olhar na sua vida, olha aquela pessoa de como estava, olha como é que ela está agora. Não é que você tem que ser rica para isso, não, porque a bênção de Deus não se define só em riqueza, bênçãos espirituais, é bênçãos espirituais. Só estava lá igual aquela mulher, que ela andava curvada, há 18 anos, a mulher aleijadinha. Daqui a pouco a mulher passou boazinha para ir na padaria. O nome de Deus foi glorificado, aquela mulher deu fruto de cura. Outros dão fruto de salvação. Olha só, a pessoa estava bebendo, estava no tráfico, estava assim, agora a pessoa está liberta, está indo para a igreja. Então, pessoal, nós precisamos dar fruto, nós precisamos ter a vontade de Deus que você prospere, que você seja feliz, mas você tem que obedecer. Por isso que ele falou aqui. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando, tem que obedecer. Se não obedecer, não dá fruto. Entendeu? Aí ele está dizendo, ó, vá-se ter fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é uma coisa provisória, não. Você vai permanecer. Tudo que é de Deus, que Deus te deu, é bom, gente. Ele não te dá um negócio aqui para tirar ali na frente. Pastor, mas já aconteceu comigo, então não era de Deus. Não era de Deus. Até o relacionamento. Só, mas aí eu esperei tanto no meu Bernardinho. Poxa, esperei tanto tempo no Bernardinho não deu certo. Não era de Deus. Tudo que é de Deus permanece. Sim ou não? Até uma libertação. A pessoa foi liberta de uma bebida, de um álcool, uma coisa assim. Daqui um tempinho, alguns meses, a pessoa está lá de novo. Não, mas aí, como então ela não foi liberta. Jesus disse o seguinte: se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. Se ela foi liberta, ela não volta mais atrás. Ela permanece longe daquilo ali. Sim ou não? Então ele está falando aqui. Tudo a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não é bom você, tudo que você
Deus fazer? Mas para isso a gente tem que estar no mandamento de Deus. Eu tenho que estar na obediência. Você não pode sair do que Deus está falando. E ele disse, ó, isto vos mando, que ameis, que vos ameis uns aos outros. De novo ele está falando isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Às vezes você não entende porque você é tão maltratado em certo lugar. Não é tudo, todo mundo, não, mas tem gente que te trata bem, mas tem gente que se deixar, a pessoa chega babaca, onde a pessoa às vezes nunca te viu. Você está entendendo? Mas isso é espiritual, é o que está na pessoa, você não é do mundo. E os espíritos imundos lá fora, eles reconhecem quem é de Deus. Quando você chega, eles sabem que o espírito está em você. A tua luz incomoda. Um dia desse eu fui lá fazer. Não ri não, hein? Não pode rir não da pastora não para pecar. Eu fui lá e disse, já está rindo. Nós estamos rindo, sabe o que é? Eu fui resolver um negócio de documento de novo, mas não é esse dessa vez, não é outro. O cara estava lá cheio de carinho pro pessoal, não sei o quê. O cara estava rindo, brincando. Tá bom, né? Glória a Deus, o pessoal tá alegre. Quando chegou na minha vez, era para tirar a impressão digital de todos os livros. Rapaz, o cara quase quebrou meu dedo, sério? Eu falei, caraca, isso aí foi só comigo que ele passa. Eu nunca vi um cara na minha vida. É assim, ó. Cara, você tá com raiva de mim. Nunca vi ele. Não sei se é porque o som que estava vindo, teve que pegar na minha mão. É sério, porque às vezes você pensa que isso é uma brincadeira. Não. O diabo ele fica agoniado, que é um som que tem, mas ele deve ter que pegar na minha mão. Sei lá se o troço passou para ele. Eu não sei. Entendeu? Ele tá passando os dedos rápido. Vou acabar logo. Gente, eu sei que tem pessoas que ficam chateadas, mas eu dou vontade de ter um rio. Meu Deus do céu. Então, que todo mundo vai te amar. O cara estava tão agradável assim, todo mundo pegou no dedo do pessoal. Mó carinho, meu quase que me quebra o meu pinto. Caraca. Então, você, eu imagino sair daqui com os dedos. Eu posso até falar o que é, para fazer a minha carteira de habilitação. Eu preciso dos dedos para dirigir. Vou dirigir seus dedos. Faça os dedos pica lá. Coisa séria. Cara, mal-humorado. Caraca, esse cara é misericórdia. Entendeu? Aí eu estava sentado na cadeira, sem querer a cadeira escorregou um pouquinho, mas estava lá. Aí, aqui, ó. Aí, contando o dedo, eu olhei e não houve a cadeira. Eu falei, tá, desculpa. Você não vai tirar ele da direção aí, quando o outro sentar, vai sair fora. Tá. O cara não vou falar, não. Então, às vezes, você tem. Se a outra pessoa sair dali com ódio do cara. Sai dali com ódio do cara, ou reclamar, morar. Não, eu sei que a minha luta não é carne nem sangue. A Bíblia diz o seguinte, que vós resplandecei como astro nesse mundo. Nós temos uma luz, um brilho que é de Jesus. E esse brilho incomoda as trevas. Não tem jeito, incomoda. Outro dia eu tentei fazer isso, porque eu ouvi uma pregação do pastor Mota, que eu vou tentar fazer. Agora não, porque o tempinho está meio frisinho. Mas você já tentou olhar para o sol, aquele sol forte? Você já tentou olhar lá dentro do sol, não sei se você consegue? Botar aquele solzão mesmo. Hã? Tu não consegue encarar o sol. Aquela luz incomoda você. Isso é o que o demônio sente quando ele vê a gente. Entendeu? Que ele quer que você saia logo dali, que você está incomodando. Você está entendendo? Hã? Então, gente, é isso. Por isso que ele está
falando isso aqui, vamos lá, ó. Ele está falando aqui, se o mundo, no 18, se o mundo vos aborrece, sabe o que é aborrecer? Odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, antes de vós, ele odiou a mim. Se vós fosse desse mundo, o mundo vos amaria, que é seu. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Você está entendendo? Se eu bater o olho em você, do nada, esse menino é cebosa, você, meu Deus, eu não fiz nada. Entendeu? Mas é o que está nela, ou nele. Cismou com você, te olha até que está no olho. Você não fez nada. Entendeu? Mas por quê? Porque naquela pessoa tem um espírito maligno e viu o que está em você. Então, na verdade, não é a pessoa que está te odiando, é o que está nela, odeia, está em você, que é Jesus. Entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão por causa do meu nome. Porque não conhece aquele que me enviou, não conhece a Deus, tá vendo? Aquelas pessoas que perseguem você e falam mal de você, porque aquela pessoa não conhece Deus de verdade. Se conhecesse, essa pessoa não estava fazendo isso com você. Aí ele está dizendo, se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. E se eu entre eles não fizesse tais obras, como nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-me e me odiaram, a mim e meu Pai. Eles estão mesmo vendo tudo que Deus me usou e me odiaram. A mim e meu Pai. Mas era para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiaram, obedeceram sem causa. Mas quando veio a consolar, sem causa, presta atenção, odiaram, aborreceram é uma coisa, odiaram sem causa. Tem horas que a pessoa odeia você sem causa, você não fez nada. Meu Deus, eu não falei nada, não fiz nada, mas não é. É o que está nela. Você entendeu? O espírito maligno que está naquela pessoa. É isso. Então, ele disse assim, ó. Aquele que me aborrece, não. Aborrecer a mim. Para que se cumpra o que está escrito na lei, aborrecendo sem causa. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu, da parte do meu Pai, hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Glória a Deus. Então Jesus está falando que é para a gente fazer o quê? Guardar os mandamentos dele. E cuidado, você não manchar o seu coração. Porque o diabo sempre tenta arrumar alguém para te tratar mal. Estou falando para você sério. Às vezes eu falo as coisas aqui, te ri, mas acontece. Entendeu? Do nada a pessoa te odeia, do nada manda um zap para você, excomungando, você não fez nada. Entendeu? Aí acontece um troço lá de ficar com pessoa. Você não fazer, como assim a culpa é minha? Fiz nada, não é culpa minha. Entendeu? Então tem que vigiar essas coisas. Glória a Deus. Gente, vamos orar. E a gente está marcando aí, a Natasha estava marcando aí um dia para fazer uma limpeza aqui na igreja, né? Já marcou? Ah, eu falo. Quando marcar, mas às vezes tem que ver, a maioria se prefere na segunda, quinta ou sábado. Glória a Deus. Amém? Gente, a gente também está se preparando aí
para a Santa Ceia e também para o culto. Por falar em culto, isso é uma dica, né? Eu não dou se você tiver que comprar um vestidinho novo, para você andar por aí, passear, você vai comprar na loja. Glória a Deus. Mas se vocês quiserem um vestidinho de época e bem em conta, vocês acham ali no meu culto, só que não é, aquela loja ali não é nova, tá, gente? Não aconselho você comprar para você sair no seu dia a dia. Mas se você quiser um lookzinho por culto, bem em contazinho, ali tem cada vestidinho de época, né, Natasha? Bem baratinho, bem em conta. Tá ali na praça de Guilherme, a Rua deve ser onde é. Do lado da casa de festa, né? A senhorinha ali é muito simpática. Eu fui lá procurar uma coisinha de época lá, aí ela estava falando, né? E a gente estava olhando lá, gente, tem cada bem baratinho, bem baratinho, dá para você resolver rápido o seu problema. Porque às vezes fica até mais barato que comprar um paninho para fazer. Pensa, mais barato. Porque o pano, eu estava olhando lá o valor do pano. Isso, e ali tem cada um bonitinho, gente, assim, legal, de épocazinho, você encontra tudo quanto é modelinho, tamanho, ali na praça do meu corpo, tá? Eu fui lá, conversei com ela lá, são nossas amigas. E glória a Deus, ela me deu até o número dela do Zap. E glória a Deus, porque a gente está fazendo um culto temático, né? Eu falei, poxa, vou dar uma dica para as irmãs lá, se você quiser dar uma passadinha lá, não vai se arrepender, não. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Falar também da nossa lista que está fixada lá na agenda. Quem puder escolher lá alguma coisa da nossa lista ou dar uma oferta, né, em dinheiro para poder estar para fazer um lanche, né? Isso, pessoal. Está na agenda na agenda normal. Sim. Aí dá uma olhadinha lá, gente. Se ele puder trazer um pardal, uma andorinha. Eu não sei se tem isso lá na lista, não. Mas vocês dão uma olhada lá e vê lá o que vocês podem trazer. Glória a Deus. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai achar. Legal. Isso, café da manhã também da Santa Ceia, pessoal. Quem puder estar colaborando, quem não puder, você vem assim mesmo, tá? Mas quem puder, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha na lista. E glória a Deus. Amém? E vamos para a missão. Vamos orar. É só vitória. E glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, gente. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente, para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para Te adorar e reconhecer, nós precisamos de Ti, do Seu conselho, da Sua direção, e nós agradecemos o Senhor por esse recado. Agora, Pai, nós oramos nessa corrente de oração, nós unimos a nossa fé, os que estão aqui na igreja, estão pelo Face, Pai, para que todos venham a ser abençoados, essa corrente de oração, esse jejum que nós estamos fazendo também pelas famílias, pelas nações. Pai, que o Senhor venha abençoar, colocar a sua mão santa sobre cada família, libertando, Pai, cada esposo, cada esposa, libertando os filhos, libertando os netos, libertando, Pai, toda a parentela, os irmãos, as irmãs, cunhados, sobrinhos, sobrinha, tio, tia, toda a família, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor fez uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo
e será salvo em tua casa. Oh, Pai, visita cada família agora, cada membro da família de cada pessoa, Pai. Que todos recebam o seu poder, recebam a sua cura, a sua libertação. Oh, Pai, essas pessoas, Deus, que estão enfermas nos hospitais, em casa. Oh, Deus, parentes que estão sendo atacados por espírito de enfermidade. Começa a visitar agora aquele parente. Oh, Deus, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, está totalmente endividada. Às vezes a pessoa nem come, nem dorme direito, pensando na dívida. Oh, Pai, ajuda essa pessoa. Essa pessoa que está desempregada. Essa pessoa, Pai, que está precisando de um socorro, de um auxílio. Essa pessoa que anda meio desanimada, anda meio para baixo. Ajuda essa pessoa. Renova as forças, renova a fé dessa pessoa. Levanta essa pessoa, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, opera o seu milagre. Essa pessoa sente dores no corpo, dor de cabeça. Essa pessoa que está sendo atacada por um espírito de enfermidade. Mira essa pessoa agora. E eu paraliso a ação do mal, exigindo que todo mal saia agora. Sai da saúde dessa pessoa, sai do casamento, sai da prosperidade dessa pessoa agora. Sai agora dos filhos, sai da família, sai da parentela dessa pessoa, sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Vai embora agora, leva tudo que é seu. Eu exijo a tua retirada, eu mando você sair. Eu quero todo o poder, toda a maldição, toda a praga, toda inveja, tudo que é seu eu desfazer em nome de Jesus. Todo o trabalho feito, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, eu vou quebrando o seu poder agora, eu vou desfazendo todo o seu mal, eu estou exigindo que solte a vida dessas pessoas. Vai embora, sai agora, sai, não volta mais em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, agora é a sua vez. Peça visitar aquele parente, peça visitar a casa dessa pessoa agora. Oh, Deus, peça visitar cada parente, cada família, a prosperidade dessa pessoa, os casais. Oh, Deus, começa, Pai, a fazer a sua obra, o seu milagre na vida dessas pessoas. Oh, Deus, eu consago, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, essa fotografia. Oh, Deus, a causa da justiça, a chave da casa. Ajuda essas pessoas agora. Põe o seu poder de cura, de libertação, de transformação, Deus, na vida dessas pessoas. Oh, Pai, que todos que usar essa água, esse sal, esse sabonete, seja curado, seja liberto para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E receba também, Pai, de dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Honra essas pessoas, Pai. Cubra com teus mantos sagrados e leve em paz em nome de Jesus. Vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, termina aí de passar no caminho santo agradecendo a Deus. Glória a Deus. Tem que crer, pessoal. Tudo é possível ao que crê. Se sair daqui, mas eu não acredito, aí não fica difícil, né? Tem que acreditar. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? E Deus abençoe todo o pessoal aí no Face. Ô, mãe, bom dia. Deus abençoe a senhora aí também. E também até mais tarde. Em nome de Jesus, eu creio que a gente estaremos aqui para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E, gente, quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Tudo bem, Dona Maria? Como é que